Damos início a esta análise profunda sobre a natureza da autoridade com uma observação crítica sobre o comportamento humano em 2026. Você já percebeu que a esmagadora maioria das pessoas tenta desesperadamente liderar os outros antes mesmo de conseguir exercer o mínimo controle sobre as próprias emoções e impulsos? Existe uma crença perigosa e amplamente difundida de que a liderança é um exercício de poder externo, uma busca por influência, títulos pomposos e símbolos de status que serviriam para validar uma suposta autoridade. No entanto, o verdadeiro líder estoico compreende uma verdade fundamental que o mundo moderno insiste em ignorar. Se você não for capaz de governar a si mesmo, de dominar os seus desejos e de aplacar os seus medos, você será sempre um escravo das circunstâncias, independentemente do tamanho do império que acredita comandar ou da quantidade de pessoas que respondem ao seu chamado. Sêneca, um dos conselheiros mais influentes do Império Romano, escrevia com a autoridade de quem via o poder de perto que o comando mais pesado é o comando de si mesmo. Ele entendia que a verdadeira soberania não reside na capacidade de impor ordens aos subordinados, mas na força de caráter necessária para manter a retidão quando ninguém está olhando e a calma quando tudo ao redor desmorona. O objetivo deste roteiro é fornecer as ferramentas para que você forje um caráter de ferro, uma estrutura interna que não se curva sob a pressão das crises e que inspira uma lealdade profunda, não através de discursos eloquentes ou promessas vazias, mas pela integridade absoluta das suas ações cotidianas. Em 2026, onde a liderança é frequentemente confundida com barulho e autopromoção, o silêncio e a consistência do exemplo estoico tornam-se o diferencial mais potente que um indivíduo pode possuir. Prepare-se para entender que a liderança não começa em um cargo ou em uma promoção, mas no momento em que você decide que não será mais um joguete das suas paixões. Vamos explorar como transformar a sua presença em um comando silencioso e inquestionável, construindo uma autoridade que nasce de dentro para fora. O caminho para liderar o mundo exterior passa, obrigatoriamente, pela conquista do seu mundo interno. Se você deseja ser aquele que os outros procuram em momentos de incerteza, você deve primeiro tornar-se a rocha sobre a qual a sua própria vida está construída. Para forjar um caráter de ferro, você deve compreender que o líder atua como o termômetro emocional do ambiente que coordena. Se você entra em pânico, a sua equipa entra em colapso imediato. Em 2026, a velocidade da informação e a pressão por resultados instantâneos tornam a reatividade um erro comum, mas o líder estoico sabe que perder a compostura é confessar que a situação é maior do que a sua capacidade de lidar com ela. Marco Aurélio governou Roma enfrentando pragas devastadoras, invasões bárbaras e crises financeiras, e em nenhum momento permitiu que o caos externo ditasse o seu estado de espírito. Ele entendia que a equanimidade não é a ausência de problemas, mas a manutenção da clareza racional no olho do furacão, reconhecendo que a reatividade emocional é essencialmente um sinal de fraqueza e de perda de autoridade. A ação prática para aplicar esta lei na sua rotina exige que você exercite o poder do atraso deliberado na resposta. Quando um problema urgente surgir, quando os números forem negativos ou quando alguém falhar gravemente com você, resista ao impulso primitivo de reagir de imediato. Respire fundo e utilize o tempo a seu favor para analisar a situação a partir da razão pura e não do ego ferido ou do medo da perda. Um líder que mantém o tom de voz calmo, o olhar firme e a postura centrada, enquanto o mundo ao redor parece desmoronar, transmite uma autoridade natural que nenhum grito ou demonstração de força bruta consegue alcançar. A sua tranquilidade atua como uma âncora para os outros,
impedindo que a histeria coletiva tome conta do grupo. Em 2026, a verdadeira força de comando manifesta-se na capacidade de não ser afetado pelas oscilações externas. Ao dominar a sua própria reatividade, você retira o poder das circunstâncias e o coloca de volta nas suas mãos. A equanimidade permite que você enxergue soluções onde os outros apenas veem desastres, transformando o seu caráter numa cidadela inexpugnável. Lembre-se que as pessoas não seguem aqueles que são apenas competentes tecnicamente. Elas seguem aqueles que possuem a solidez emocional necessária para guiá-las através da incerteza sem vacilar. A calma é, portanto, a sua ferramenta mais sofisticada de influência e o primeiro pilar da sua liderança de ferro. Para avançarmos na construção do seu caráter de ferro, precisamos eliminar a postura de vitimização que corrói a autoridade em 2026, a tendência de culpar fatores externos pelo insucesso. Líderes fracos são especialistas em encontrar culpados, apontando o dedo para a economia, para a falta de sorte ou para as falhas da equipe como justificativas para a própria mediocridade. No entanto, o método estoico fundamenta-se na dicotomia do controle de Epicteto, que nos ensina a separar com precisão cirúrgica o que depende de nós do que nos é alheio. O líder de ferro entende que, embora não possa controlar os ventos do mercado ou as ações imprevistas de terceiros, ele tem controle absoluto sobre a sua preparação, sobre a sua resposta e sobre a cultura que estabelece sob o seu comando. A mudança de mentalidade para a responsabilidade radical exige que você assuma a autoria total por tudo o que acontece no seu raio de influência. Se a sua equipe falhou em uma entrega crítica, em vez de distribuir punições ou buscar desculpas, o líder estoico olha para o espelho e se pergunta: como eu falhei em instruí-los adequadamente? Onde eu negligenciei a previsão deste risco? Como a minha comunicação permitiu que essa falha ocorresse? Ao parar de dar desculpas, você recupera instantaneamente o poder de mudar a realidade. Pois enquanto o culpado está lá fora, você permanece impotente. Mas quando a responsabilidade é sua, a solução também passa a ser. A autoridade legítima nasce dessa disposição de carregar o peso do fracasso, nunca da busca por créditos no momento do sucesso. Em 2026, assumir a responsabilidade radical é um ato de coragem que gera uma confiança inabalável nos seus liderados. Quando uma equipe percebe que o seu líder não irá sacrificá-los para proteger o próprio ego, mas que assumirá a linha de frente para corrigir os erros da operação, a lealdade torna-se um subproduto natural. A sua autoridade deixa de ser baseada no medo da punição e passa a ser fundamentada no respeito pela sua integridade. Lembre-se que o comando não é um privilégio para colher frutos, mas um dever de garantir que o solo seja fértil. Ao focar apenas no que está sob o seu controle, você se torna um arquiteto de soluções, transformando obstáculos em oportunidades de refinamento do seu caráter e da sua estratégia. Para que a sua liderança seja verdadeiramente inabalável, você deve compreender que o propósito da autoridade estoica nunca é o engrandecimento pessoal, o acúmulo de privilégios ou a satisfação de vaidades mesquinhas. Em 2026, vivemos em uma cultura que frequentemente recompensa o carisma vazio e a manipulação política. Mas o líder de caráter de ferro opera sob uma lógica superior, a utilidade para o bem comum. Marco Aurélio utilizava uma metáfora orgânica para guiar as suas decisões, afirmando que o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Isso significa que qualquer decisão que beneficie o líder às custas do grupo é, na verdade, uma falha de caráter e uma traição à própria razão. A prática desta lei exige que você tome decisões baseadas estritamente na justiça e na verdade,
mesmo que isso custe a sua popularidade imediata ou gere desconforto entre os seus pares. Um líder de caráter não busca o amor superficial ou o aplauso fácil. Ele busca a retidão. Em 2026, a pressão para ser aceito e para evitar conflitos faz com que muitos líderes se tornem omissos ou injustos. O estoico, por outro lado, entende que ser justo é o maior serviço que ele pode prestar àqueles que o seguem. Se uma promoção deve ser dada, ela será baseada no mérito, não no favoritismo. Se um erro deve ser apontado, ele o será com clareza, independentemente de quem o cometeu. No longo prazo, essa adesão inegociável à justiça constrói uma confiança que nenhuma manobra política ou promessa populista consegue destruir. Quando as pessoas ao seu redor percebem que você é guiado por princípios universais e não por caprichos pessoais, elas sentem a segurança necessária para agir com excelência. A justiça, acima do ego, significa que você está disposto a ser o primeiro a admitir um erro e o último a receber uma recompensa, garantindo que a integridade do sistema esteja sempre protegida. Ao agir assim, você não apenas lidera uma equipe, mas forja uma comunidade de respeito mútuo, onde a sua autoridade é reconhecida pela consistência da sua bússola moral. Para atingirmos o estágio final da liderança de ferro, precisamos confrontar uma realidade absoluta. As suas instruções verbais, por mais eloquentes que sejam, são irrelevantes se o seu comportamento cotidiano as contradiz. Em 2026, onde muitos se escondem atrás de discursos motivacionais vazios em reuniões ou redes sociais, o líder estoico compreende que a verdadeira preceptologia não ocorre através de palavras, mas através da conduta visível. O caráter de ferro não é algo que se comunica, é algo que se demonstra no calor da ação. Se você exige que a sua equipe tenha disciplina, mas é o primeiro a ceder à procrastinação, a sua autoridade é uma farsa. Se você prega a lealdade, mas age de forma oportunista pelas costas dos seus colaboradores, a sua liderança já faliu, restando apenas o título oco que você carrega. A vitória estratégica neste pilar reside na transformação da sua vida em um modelo vivo de virtude. O estoico não dá ordens do alto de uma torre de marfim. Ele desce à arena e mostra o caminho através da sua própria disciplina, ética e resiliência. Se você deseja que as pessoas ao seu redor operem com um alto nível de excelência, você deve ser, sem sombra de dúvida, a pessoa mais excelente e comprometida do grupo. Se quer lealdade, seja o mais leal. Se quer honestidade, seja o mais transparente. O caráter de ferro é forjado na frente de batalha, fazendo exatamente o que você espera que os outros façam, sem reclamar e sem buscar privilégios especiais pela sua posição. Em 2026, a liderança pelo exemplo é a única forma de autoridade que resiste ao escrutínio constante e à desconfiança generalizada. Quando aqueles sob o seu comando veem que você vive de acordo com os padrões rigorosos que estabelece, eles não o seguem por obrigação contratual, mas por uma admiração genuína que nasce do respeito. A sua conduta torna-se o comando mais forte, uma força silenciosa que eleva o padrão de todos ao seu redor sem que você precise elevar o tom de voz. Ser um líder estoico é aceitar o fardo de ser o primeiro a enfrentar o desconforto e o último a buscar o descanso, garantindo que o exemplo da sua integridade seja a bússola que guia toda a organização para a virtude. Encerramos este roteiro com a compreensão de que construir um caráter de ferro é um processo solitário e incessante de refinamento interno. Liderar, na perspectiva estoica, não é um exercício de vaidade, mas um ato de servir à razão, à virtude e à comunidade, funcionando como um farol para aqueles que ainda estão perdidos no turbilhão de suas próprias paixões e reatividades. A verdadeira soberania é aquela que você exerce sobre si mesmo
a cada minuto do dia. Não perca mais tempo em 2026 discutindo teorias sobre o que um homem ou uma mulher de bem deve ser. Simplesmente seja essa pessoa. A sua presença e a sua consistência devem ser o seu comando mais potente, inspirando confiança e ordem apenas por você existir naquele ambiente. A liderança é o reflexo direto da sua alma. Qual é a pequena área da sua vida? Talvez no seu círculo familiar, no seu autocuidado ou na sua rotina de trabalho. Onde você tem sido um líder fraco, negligente ou excessivamente reativo? Mude sua postura hoje mesmo e passe a agir com a dignidade e a firmeza de um imperador estoico. Comente: eu lidero a mim mesmo, para afirmar esse compromisso solene com a sua evolução. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar elevando o seu nível de consciência e blindando o seu caráter.